Olá pessoal, eu recebi algumas mensagens perguntando, professor, cadê a aula 9? Na verdade, eu me atrapalhei com a numeração das aulas. A aula 10, na verdade, seria a aula 9, a aula 11 seria a aula 10 e a aula 12 seria a aula 11. Mas para deixar claro isso, eu resolvi gravar essa aula novamente, a aula 9, para deixar claro para vocês que o curso ele só tem 11 aulas, tá bom? Então vamos lá. Aposentadoria por incapacidade permanente, que é aposentadoria por invalidez. Vamos ver o que a emenda traz de novidade em relação a esse benefício. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º. Aí o que nos interessa é o inciso 2º, que fala da aposentadoria por incapacidade permanente quando ela for decorrente de acidente do trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Então, a aposentadoria por invalidez acidentária, ela vai ser igual a 100% da média apurada na forma do artigo 26 da emenda 103. Só que aqui a gente precisa fazer um esclarecimento e por isso o slide em branco para que a gente possa conversar e ter um pouquinho mais de liberdade aqui na anotação. Olha só, a aposentadoria por invalidez, gente, então, a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, ela tanto pode ser previdenciária, como ela pode ser acidentária. A acidentária é aquela que decorre de acidente do trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho. A previdenciária é a que decorre de todas as outras causas. Se ela for acidentária, a gente já viu que o benefício vai ser de 100% da média apurada na forma do artigo 26. E o artigo 26, só relembrando, ele manda a gente apurar todos os salários de contribuição, todos os salários de contribuição, SC seriam salários de contribuição, sem direito ao descarte. Sem direito ao descarte. E já a aposentadoria por invalidez previdenciária, a gente vai calcular a média do mesmo jeito. Então, a gente vai aplicar o artigo 26 da Lei Emenda 103, que prevê a utilização de todos os salários de contribuição, sem descarte, perfeito? E na sequência, sobre essa média, eu vou aplicar o percentual de 60 pontos, mais 2% do que exceder 20 anos no caso dos homens, no caso dos segurados do sexo masculino, e 60% mais 2% do que exceder 15 anos no caso das mulheres. Vou explicar isso novamente. Então, no caso da aposentadoria que não for decorrente de acidente do trabalho, eu vou aplicar o benefício seguindo o mesmo critério de cálculo que a gente tem estudado desde o início por ocasião da disposição transitória. Vai ser 60% da média mais 2% do que exceder 20 anos. O problema é que normalmente as pessoas que pedem aposentadoria por invalidez são pessoas que têm menos de 20 anos de contribuição. Então a gente está falando de uma mudança de regra muito significativa do ponto de vista da perda. Porque essas pessoas aposentadas por invalidez, antes, elas se aposentavam com 100% e depois da emenda, pelo menos juridicamente, elas vão ter que se aposentar com 60% mais 2% do que exceder 20 anos no caso dos homens e 15 anos no caso das mulheres. Então é uma perda significativa. Eu não sei se o INSS está aplicando efetivamente esse valor por conta de problemas operacionais. Eu não sei se o sistema já foi atualizado, mas juridicamente a gente já tem que aplicar essa nova regra desde o dia 14 de novembro de 2019, que foi a data a partir da qual começam a valer as regras estabelecidas pela emenda 103, tá bom? Um detalhe, no caso do auxílio-doença, gente, pode ser inacreditável, mas o auxílio-doença ele continua com um percentual antigo de 91 pontos percentuais. Então, há chance de um beneficiário de auxílio-doença receber um valor superior ao beneficiário de aposentadoria por invalidez, tá bom? Apesar de o auxílio-doença ser mais precário, o valor do benefício ser mais vantajoso. Joia? Então aqui a gente tem que ficar atento em relação à causa que vai gerar a incapacidade,
para a gente definir o valor correto da aposentadoria por invalidez. Perfeito, gente? Então vamos em frente. E agora vamos falar sobre a pensão por morte. O que diz a pensão? Artigo 23 da emenda 103. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teriam direito se fossem aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100%. Como é que era a regra antiga da pensão? Antigamente, antes da emenda 103, a pensão equivalia a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado, que faleceu, ou da aposentadoria a que ele faria jus se vivo estivesse, da aposentadoria por invalidez a que ele faria jus se vivo estivesse. E agora, o valor da pensão é de 50% mais 10% por dependente habilitado. Então, nós temos aqui uma cota familiar, que sempre será devida, e uma cota específica do dependente. Então, considerando que sempre haverá pelo menos um dependente habilitado para que uma pensão seja gerada, o benefício de pensão ele será de no mínimo 60%. Se houver 2 dependentes habilitados, será de 70%. Se houver 3, será de 80%. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Vamos para um exemplo para vocês entenderem isso aqui direitinho e para mais uma vez a gente entender a transição. Olha só, antes como é que era? Então a pensão era 100% da aposentadoria recebida pelo segurado falecido ou 100% da aposentadoria por invalidez a que ele faria jus se vivo estivesse. Lembrando que pela regra antiga, a aposentadoria por invalidez era de 100%. Não é isso? A gente acabou de ver que pela regra antiga a aposentadoria era de 100% do salário de benefício. E agora a gente tem isso aqui, 50% mais 10% por dependente, 10% da aposentadoria recebida pelo segurado falecido, ou 50% mais 10% da aposentadoria por invalidez a que ele faria jus se vivo estivesse. Só que aqui tem um detalhe, viu, gente? Um detalhe bem importante. O detalhe é o seguinte, como a pensão por morte ela é calculada sobre a aposentadoria por invalidez a que o segurado faria jus se vivo estivesse, então se ele estivesse trabalhando, para eu gerar a pensão, eu primeiro preciso gerar a aposentadoria por invalidez para o segurado falecido. E só depois eu gero a pensão. Então pensem aqui junto comigo. Olha só, digamos que um segurado ele está trabalhando e a renda dele de trabalho é R$5.000, tá bom? E ele faleceu estando na ativa. Ele não tinha se aposentado ainda. Como é que eu vou calcular essa pensão por morte? Eu preciso calcular uma aposentadoria por invalidez a que ele faria jus se vivo estivesse. Então eu vou utilizar todos os salários de contribuição, vou atualizar todos eles, vou chegar à média, e sobre essa média eu vou aplicar aquele percentual, 60% mais 2% do QCD, 20 anos. Vamos imaginar que ele tivesse 17 anos, não tinha chegado ainda em mais de 20, então vai ser 60%. Vamos imaginar que a média das remunerações dele tenha ficado em 40%. Perdão, R$4.000. Então, quanto é que vai ser, nesse caso, o valor da aposentadoria por invalidez a que ele faria jus? R$2.400. Pois é isso aqui que vai ser a base de cálculo para eu calcular a pensão. Imaginemos que só a esposa dele se habilitou. Se só a esposa dele tivesse habilitado, então nós teremos 50% mais 10% de R$2.400. Então 50%, R$1.200 e 10%, R$240. Então a pensão será de R$1.440. Então esse é o valor da pensão com base nas regras estabelecidas pela emenda 103 para um segurado cuja renda mensal, cuja média das contribuições tenha sido de R$4.000. Tá bom, gente? Então, realmente uma perda significativa, porque pelas regras anteriores, ela receberia de pensão 100% de R$4.000. Agora ela vai receber 60% de 60%. Realmente uma perda bastante significativa.
Olha, eu trouxe até um exemplo aqui que fica até mais organizadinho. Ó, o segurado aposentado, falecido, o valor da aposentadoria dele era 4 mil, dois dependentes, esposa e filho. Agora vamos entender como é que vai se dar o rateio do benefício de pensão nesse caso concreto. Então, aqui, diferente do exemplo que eu dei agora há pouco, ele já era aposentado. Ele já estava recebendo o benefício. Então, a pensão vai ser 50% mais 10% por dependente habilitado em cima desse valor, em cima dessa aposentadoria que já vinha sendo recebida pelo falecido. Então, ó, nós temos a cota familiar, que é de 50%, e nós temos duas cotas específicas para os dependentes, o dependente A e a outra para o dependente B. Então, totalizando, o benefício vai ser de R$ 2.800, 70%. E como é que eu vou dividir esse benefício? Por cabeça, já que eu estou aqui com dois dependentes da primeira classe. Então, fica 1.400 para o dependente A e 1.400 para o dependente B. Tá bom, gente? E agora vamos falar de reversão das cotas. As cotas por dependente cessarão com a perda desta qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Então vamos explicar o que significa isso. E a gente vai utilizar como exemplo o mesmo falecido que tinha renda de R$ 4.000 de uma aposentadoria. Então olha só, a renda da aposentadoria era de 4 mil, ele já era beneficiário de aposentadoria. Então nós vamos verificar. Primeiro, qual é a cota básica? 50%. 50% de 4 mil, R$ 2.000, certo? Fechadinho isso aqui. E nós temos dois dependentes habilitados, isso a gente já viu na imagem anterior. Cada dependente habilitado ganha 10%, gera 10% a mais de benefício, então fica 2.800, que a gente já viu no slide anterior, que vão ser divididos por cabeça. Então fica 1.400 para o dependente A e 1.400 para o dependente B. Só que o B, ele faleceu. Então o B faleceu. Como é que vai ficar o benefício de pensão agora para o A? Pessoal, notem bem. O que não é reversível são as cotas específicas dos dependentes. Já as cotas familiar, a cota familiar, ela é plenamente reversível. Então, essa cota de 50%, ela pode ser reversível. Então, olha só, o que acontecerá com a pensão de A? Ela vai diminuir de 70% para 60% e, consequentemente, o A vai passar a receber R$ 2.400. Não é o valor total recebido pelo dependente que perdeu essa condição que não vai poder ser reversível. É só a cota de 10%. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Agora sim, aí no próximo bloco nós teremos a aula 10 para você ficar ciente dessa mudança esse equívoco meu a respeito do número da aula. Tá bom, gente? Então fiquem bem, um abraço para você e até já.